Fala pessoal, tudo bem? Todos bem? Todos são e salvos? Espero que sim, espero encontrar todo mundo saudável, bem. E é isso, né? Mais uma semaninha aí de isolamento social. Isso, apesar de tudo, é bom, né? Para que o vírus a gente consiga controlar o vírus e aí nesse meio tempo a gente consiga pensar em curas e métodos alternativos para evitar uma contaminação em massa. Então, desde segunda, estamos aqui lecionando por vídeo, peticionando de casa e tudo mais. Pessoal, o que eu quero comentar, né, começar essa aula com vocês, é primeiro falar que durante essa semana eu recebi muitos e-mails e mensagens de WhatsApp de alunos, muitos com dúvidas, muitos fazendo exposições, fomentando o debate que foi feito na aula anterior, e isso eu quero deixar muito claro para vocês, é sensacional. Para a gente que leva a docência a sério, que gosta de estar aqui, que faz por amor, não tem resultado melhor para a gente do que isso. É o aluno participando, é o aluno interagindo, é o aluno abrindo a cabeça, né? A gente chama, né? Tirar o cabresto. Então, assim, tirar o cabresto e ver a situação do jeito que de fato ela é mesmo. E é muito bom. Alguns e-mails eu consegui responder, outros ainda não, mas estão na minha caixa de entrada e eu vou fazer isso assim que possível. Mas eu queria só deixar claro isso. E pelo nível do debate que foi fomentado na aula anterior, o que foi muito bom, e até aliando ao fato da nossa matéria a gente está com a nossa matéria em dia, eu preciso entrar com vocês em dois temas muito importantes que vocês vão cansar de estudar isso, não só na faculdade, como na vida profissional de vocês. A primeira delas é a correlação entre Estado e Direito, e a segunda é a correlação também de Direito e Estado. Sociedade e Direito, perdão, a primeira é Sociedade e Direito, e a segunda é Direito e Estado. Perfeito? Eu acho que o conhecimento que a gente discutiu já no curso dessas aulas já nos permite entrar nessa matéria e aí se debruçar sobre ela de uma maneira legal para que a gente se prepare para os conteúdos dos semestres que vêm. Eu vou começar essa minha exposição falando uma frase relativamente comum, né? Que nós, homens, seres humanos, somos seres sociais. Isso significa que nós precisamos, né? Nós necessariamente precisamos estar junto com outras pessoas, né? com os nossos pares, para que a gente evolua, para que a gente se desenvolva corretamente. E aí eu cito para vocês uma frase de Aristóteles, uma frase muito antiga, falando que o homem é, por natureza, um animal político. Quando Aristóteles nos comparou aos animais, né, fazendo uma referência de que nós somos seres políticos, animais políticos, ele nada mais quis falar que o que nos diferencia dos animais, né, dos cachorros, dos gatos, do macaco, etc. e tal, é o fato da nossa capacidade de pensar, da nossa capacidade de refletir, de se colocar na situação do outro, né, um exercício de empatia, e talvez e principalmente o fato da gente conseguir se expressar, né, o fato da gente conseguir se impor, expressar, passar as nossas ideias, as nossas impressões sobre a vida. Pegando toada, né, pegando carona no que Aristóteles falou, São Tomás de Aquino, né, um defensor do justnaturalismo, ele fala que o ser humano ele precisa viver em sociedade. É uma necessidade humana. A gente precisa disso, né? E pelo fato da gente precisar viver em sociedade, viver em comunidade, viver com os nossos pares, é que São Tomás de Aquino ele elenca 3 situações de isolamento. Tá? Então, para ele, pelo fato da gente precisar ser uma coisa íncita da nossa natureza, o isolamento ele ocorre de 3 formas, de 3 maneiras. A primeira delas, que ele chama de isolamento involuntário, é quando, por um caso fortuito,
ou alguma coisa que não esteja sob o nosso controle, a gente se vê isolado. Talvez um dos exemplos mais clássicos sobre esse tipo de isolamento foi tratado naquele filme Náufrago, né, em que o ator do filme, ele de repente, por uma situação que ele não teve controle, ele se vê sozinho em uma ilha deserta por um tempo razoável, e aí ele teve, né, ou seja, por um caso involuntário, por uma situação involuntária, ele teve que se virar, seja para comer, seja para não passar frio, seja para dormir bem. Então ele teve que se virar, né? Mas isso foi por um tempo curto, um tempo específico. E o isolamento aconteceu não porque ele quis, mas porque, por situações diversas, ele se viu naquela ilha, sozinho, sem ninguém. O segundo ponto que São Tomás de Aquino ele cita, que é o isolamento anormal. O isolamento anormal é aquele isolamento causado, por exemplo, por uma alienação mental ou por uma anomalia típica do nosso corpo. Um exemplo que talvez seja ilustrativo sejam aquelas pessoas que ou nascem ou desenvolvem no curso da vida problemas de ordem mental, né? Ou problemas de ordem fisiológicas, aquelas crianças ou aquelas pessoas que têm um alto grau de autismo, né? Que para elas a vida é o mundinho delas, né? Então elas brincam sozinhas, elas conversam sozinhas, elas se interagem com elas mesmas. Então essa é um dos exemplos de isolamento anormal. E a gente tem o terceiro, que é o isolamento que ele chama de isolamento divino. Quando a pessoa, né, por uma crença religiosa, espiritual, que o seja, ela resolve se isolar, então sair do seio da sociedade e ir, por exemplo, para um determinado local, e aí nesse determinado local ele vai ficar e aí vai tentar buscar, vai tentar conversar com Deus, tentar se aproximar de Deus ou de uma figura divina que ele defende. Um exemplo dessa terceira hipótese são aqueles monges que se isolam nas montanhas e ficam orando, rezando e meditando para que possam chegar pelo menos perto das entidades que eles entendem como divina. Essa, então, são as pessoas que defendem que nós precisamos viver em sociedade. Então, é uma necessidade humana. O homem precisa disso. Enfim, ele precisa, então não é uma questão de vontade. Essa é a primeira visão, né, que a gente chama de uma corrente mais natural. E se contrapondo a essa corrente natural, nós encontramos o que a doutrina conceitua de contratualistas. São aqueles escritores, né, doutrinadores, filósofos, que entendem que, na verdade, o fato da gente precisar interagir com outras pessoas não é da nossa natureza, e sim uma vontade nossa, uma vontade, né, uma situação que a gente quer, né? Então, esquece a questão de necessidade e sim vamos considerar uma questão de vontade. Então, o Fábio não precisa ficar com alguém, o Fábio quer ficar com alguém, né? A Maria, mesma coisa. Então, na visão dos contratualistas, eles defendem isso, que é uma questão de vontade, é a gente querer. E eu cito pelo menos 3 filósofos, que é o Hobbes, o Locke e o Rousseau. Muito interessante, pessoal, eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre o que Hobbes entende sobre esse assunto. Hobbes, no livro que ele escreveu, Leviatã, ele fala que o homem nasce mal, antissocial e agressivo. Então a gente já nasce assim. E aí, na medida em que o tempo vai passando, na medida em que a gente vai vivendo, nós notamos, né? O homem acabou notando que as guerras e os conflitos armados, violentos, né? Muitas das vezes violentos, sanguinários, o homem fala, opa, peraí, se eu ficar sozinho, né, diante desse mundo tão violento,
Qual que vai ser minha qualidade de vida? Quanto tempo eu vou viver? Né? Eu posso estar tranquilo aqui, daqui a pouco recebo uma flechada. Então o homem ele começa a refletir dessa forma e falar, apesar de todo mundo ser violento, apesar da gente todo mundo, né, ser mal, eu acho que nós vamos precisar nos unir, e aí essa união nossa, né, a gente acaba se protegendo um ou outro, e aí a nossa vida, a gente consegue viver mais tempo. Essa é a concepção de Hobbes. Rousseau, por outro lado, ele tem uma visão um pouquinho mais colorida da situação. Então ele acha que o homem ele é bom, ele nasce social e ele nasce livre. O problema é que a sociedade e o direito privado, né, a propriedade privada, acabam corrompendo. Então ele entende que enquanto o Joãozinho está sozinho, tem os bens dele e faz a gestão dos bens dele sozinho, está tudo bem. O problema é que quando ele casa, ou ele se une, por exemplo, com outras pessoas, isso torna dele um homem mais amargurado, um homem mais fechado, um homem menos livre. E aí ele entende que, apesar da sociedade fazer esse mal, né, pro homem, é um mal necessário. É um mal necessário porque a gente precisa dessa sociedade, a gente precisa viver em comunidade para que a gente tenha uma segurança maior. Então, independentemente dessa visão, né, naturalista ou contratualista, é fato que a sociedade hoje ela é uma realidade, né, no mundo todo. No mundo todo. São casos excepcionalíssimos de pessoas que vivem sozinhas, como mencionado por São Tomás de Aquino. E por que a gente vive em sociedade? Né? A sociedade ela é necessária para uma interação humana. Então a gente precisa se interagir para que essa nossa interação a gente ache pontos em comum e juntos, né, em conjunto, a gente consiga alcançar o que a gente quer lá, o nosso bem-estar comum, bem-estar social comum. Então é essa a ideia e que além disso pode trazer também uma segurança maior para a gente, um desenvolvimento mais rápido. Então essa é a ideia de sociedade. Só que, a partir do momento que a gente vive em sociedade, começam a surgir algumas situações. Né? Então, por exemplo, nós aqui somos uma sociedade, né? Sociedade de Introdução ao Estudo do Direito, da Piaget. Nós somos uma sociedade. E aí dentro dessa sociedade, a gente vai ter algumas características. Então, vão ter pessoas que vão se cooperar para que a gente atinja a meta final. E aí a meta final ela pode ser, por exemplo, a gente se formar com notas altíssimas, né, com as notas máximas. Vão ter pessoas que vão trabalhar, que vão cooperar, né, que vão se ajudar para que todo mundo chegue lá ao final do semestre com as notas boas. Vão ter pessoas que vão querer competir. Então, assim, eu quero chegar primeiro, eu quero tirar a maior nota de todas. Entendeu? Eu quero ser melhor do que todo mundo. Competição. É natural. Né? A sociedade tem isso. E também tem o que a gente chama de conflito, né? Que são aquelas disputas, que é muito normal também. Né? Dentro de uma sala, eu quero o ar-condicionado, não, mas o ar-condicionado está na minha cabeça. E vai. Às vezes disputas de entendimento, eu tenho uma visão mais justnaturalista, e fulano de tal tem uma visão mais positivista, a gente começa a entrar em disputa, conflito, normal também, dentro da sociedade a gente vai achar isso. E aí, diante de todo esse desenho, né, desse desenho de disputa, cooperação, competição, é que surge um tema muito importante para a gente, que são aqueles instrumentos de controle social. Esses instrumentos de controle social, eles são importantíssimos para que a gente, nesse cenário que eu comentei com vocês, ainda assim a gente consiga alcançar uma harmonia, ainda assim a gente consiga, né, apesar dos conflitos, apesar dos desentendimentos, para que todo mundo corra junto e a gente chegue no final do semestre com todo mundo tirando, se não notas máximas, pelo menos notas acima da média, né? Que na minha matéria eu acho que todo mundo, né? Eu acho não, todo mundo vai tirar nota boa, todo mundo vai tirar. Com todos esses meios que a gente está disponibilizando, eu espero que todo mundo consiga atingir a
a nota necessária para passar de ano com notas boas. E o que depender de mim, a gente vai cumprir. Mas voltando ao nosso assunto. Então, para que todo mundo corra junto, chegue ao final do semestre com notas boas, passando de ano e atingindo os objetivos, é que existem esses instrumentos de controle social. E esses instrumentos a gente já tratou em aulas anteriores. Moral, ética, religião, regras de trato social, todas elas. Só que, diante de todas essas, a que se sobrepõe é o direito. E por que é o direito? Porque o direito, nós vimos na aula anterior, ele tem a coerção. Primeiro que o direito ele molda, né? Então ele pega os valores da sociedade, ele pega o que a sociedade entende como essencial, como principal, como supérfluo. Então ele pega esses valores e transforma em normas jurídicas, né, em regras. E, acima de tudo, o direito ele tem um tempero especial que é a coercibilidade. Né? Então, o direito, o operador do direito ele pode exigir aquele cumprimento. Ele pode exigir que determinada parte haja dessa ou daquela maneira. Diferente da ética e da moral. Né? A moral é uma coisa muito interna, é nossa. Né? Se eu não fizer, ninguém vai poder me obrigar, né? Porque é moral. É o Fábio. Vão poder falar mal de mim, etc e tal. Só que não vão poder me obrigar porque é uma regra moral. Agora, a partir do momento que eu violo uma regra jurídica, é uma regra estipulada pelo direito, aí o operador do direito, né, os operadores, os aplicadores da lei, aí sim eles vão poder me coagir para eu fazer isso. Eles vão poder me obrigar a eu agir daquela ou determinada maneira. Então, por isso que o direito assume um papel fundamental na sociedade, né, como instrumento, mecanismo de controle. E eu finalizo essa primeira parte da aula citando uma frase de Durkheim, que é o seguinte, né, da importância do direito. A sociedade sem o direito não resistiria, seria anárquica e teria o seu fim. O direito é a grande coluna que sustenta a sociedade. Criado pelo homem para corrigir suas imperfeições, o direito representa um grande esforço para adaptar o mundo exterior às suas necessidades de vida. Durkheim escreveu isso, né, querendo ensinar para a gente da importância do direito. E aí, da importância do direito, eu vou citar já uma segunda frase que para a gente fica muito ilustrativo, que foi um ex-juiz da Suprema Corte Americana, que ele falou o seguinte: aonde a lei é fraca ou inexistente, aonde a lei é fraca ou inexistente, o caos e o medo imperam, e o progresso humano é destruído ou retardado. Então, com essa frase eu finalizo essa primeira parte da nossa aula, destacando para vocês a importância do direito para a gestão da sociedade, para a harmonia da sociedade. Nos encontramos daqui a pouco. Um abraço.